Ok. Perfeito, perfeito, perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Eu Pronto. estou. Melhorou o Beleza. áudio. Sim, sim, estou ouvindo bem. Pronto, beleza. Bacana, bacana. Vamos aqui. Deixa eu compartilhar uma tela. Documentos. Transmissão, apresentação, documentos. E essa tela, vocês estão conseguindo ver? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Pronto. Então, bem-vindos ao treinamento para ser um vendedor de alta performance. Já vi que tem gente aí que já é vendedor, né? Tem um de vocês aí que já é vendedor, está começando essa carreira de venda, mas há 2, 3 meses era estoquista. E era estoquista e também serve para você esse treinamento, né? Porque a intenção é transformar estoquista em vendedor e vendedor em alta performance. Então, aquele que ainda não é vendedor, nossa intenção é ajudar para que transforme em um vendedor de alta performance. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar daqui a 2 slides aí, vai ter minha apresentação. E aí eu queria começar com essas duas perguntas. Por que é importante ser um vendedor? Como fazer para ser visto como oportunidade para a área comercial, ainda trabalhando no estoque? São essas duas perguntas que nós vamos começar. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui. Suporte, ok, ok, ok. No começo. Deixa eu só tirar essa tela da frente aqui, minimizar. Botar ela no cantinho, porque se alguém for chegando, eu vou vendo. Então, pessoal, essas duas perguntas importantíssimas para o nosso treinamento, tá? E logo em seguida, eu trago algumas respostas para essas duas perguntas aí. A primeira, porque ser um vendedor, porque o mercado está sedento por profissionais de vendas. Vocês não imaginam como está fazendo falta vendedor no mercado de autopeças. A procura é grande, muito grande, em todos os estados. Eu trabalhei muito tempo aqui na Bahia, hoje eu estou em Aracaju e estou em Maceió e na Paraíba. E o que as concessionárias mais me pedem é: você tem vendedor para indicar? Então a intenção desse curso não é só trazer conhecimento, mas também que vocês tenham a oportunidade de estar no nosso ecossistema para que quando tiver grandes oportunidades, né, a gente possa estar indicando. Tá? Eu sei que alguns de vocês estão trabalhando e continuem onde vocês estão, porque o melhor emprego é aquele que a gente está, tá? Então, depois que a gente vai melhorando e vai buscando oportunidade, a oportunidade vai encontrando a gente. Ser vendedor é sair do salário fixo, limitado, e começar a receber proporcional à sua produtividade, ao seu esforço e ao seu resultado, resultado das suas vendas. É a oportunidade de alavancar sua carreira, ganhar reconhecimento, construir autoridade e garantir sustentabilidade profissional, mesmo em tempo de incerteza. É como eu falei, virou vendedor, nunca mais fica desempregado. Estoquista, você não consegue ficar mais empregado, imagine o vendedor com o mercado escasso como está, né? Então é a importância de ser um vendedor e ser um vendedor de alta performance. Quem domina vendas nunca fica sem portas abertas. Sempre haverá espaço para quem sabe gerar negócios. Tá? E quando você é um vendedor de alta performance, você começa a ser visto não só para a empresa que você está, como outras empresas no mercado. E também para poder realizar suas necessidades do dia a dia, seus sonhos. A gente sabe que a maioria das concessionárias hoje paga o estoquista um salário fixo mais o máximo uma premiação, mas ele não ganha pela produtividade, ele não ganha pela produtividade do setor, a produtividade dele, né? Ele ganha aquele fixo, mas algumas empresas pagam um prêmio, um prêmio lá fixo. E o vendedor não, o vendedor ele vai escalar, ele tem a oportunidade de ganhar sobre a vida dele, quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar, tá? E ele vai poder realizar suas necessidades e seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Ó, saiu aqui. A compra de uma casa é um sonho, para quem não tem ainda, alguns de vocês já podem ter uma casa própria de vocês mesmos. A compra de uma moto, viagem.
construir uma família, um celular. Então, aqui, Sidney, deixa eu puxar Sidney para cá. Admitir Sidney. Admitir Sidney, admitir Henrique. Tá? Então, o sonho é toda aquela conquista. É envelhecer saudável. É ajudar o próximo. Quantos de nós passamos aí na rua e a gente vê ali uma pessoa necessitando, né? Precisando de um prato de comida, precisando até de um dinheiro mesmo. E a gente tá ali podendo ajudar. E se a gente não tiver condições, se a gente não ganhar comissão sobre isso, como é que a gente vai ajudar? Não tem como ajudar, porque a gente não tem, né? A gente quer aquele pouco, às vezes até meio pouco a gente ajuda um pouquinho, mas quanto mais tem, mais probabilidade de ajudar. A compra de um carro, né? Então você tem suas necessidades fisiológicas, suas necessidades material, tudo isso, o carro, a moto, a casa, um sítio, né? O que você sonha em comprar. Você vai poder fazer isso com a oportunidade que a venda vai te dar, que a comissão vai te dar. A comissão é uma coisa que tem que ser vista gradualmente. Quanto mais você vende, maior a comissão. Cada mês que passa, o seu desafio é maior. Conquistar mais cliente, conquistar uma comissão maior. Vender mais para ter uma comissão maior. Boa noite, Henrique. Boa noite. Quem entrou aqui por último de Henrique foi. Acho que outra pessoa não entrou, não. Davi Atava, Henrique, Sami, Ítalo, Matheus, Reinaldo Matias, Sidney. Boa noite, Sidney. Ah, eu só vou botar um slide para você entender o que chegou agora, entender as duas perguntas que eu fiz, né? Por que é importante ser um vendedor e como fazer para ser visto como uma oportunidade para a área comercial, ainda trabalhando no estoque, tá? Tem pessoas aqui que já conseguiu essa transição para vendedor, mas tem muito estoquista também. E, como eu falei na instante para eles, o mercado está sedento de profissionais de venda. Ser vendedor é sair do salário fixo para o salário comissionado. Eu hoje, essa função que eu estou hoje de consultor de concessionária, né, de empresa de autopeças, muitos diretores, muitos gerentes estão me procurando um vendedor e não está achando no mercado. Então eu falei, vou formar, vou começar a treinar vendedores para quando precisar me procurar ou indicar, ó, aquele ali eu já tive lá um treinamento, já fez um treinamento comigo, já está pronto para ir para sua empresa. É a oportunidade de alavancar sua carreira. Nunca mais fica desempregado vendedor nesse mercado, no Nordeste, no Sul, onde for. É vendedor, tá empregado. E não é só estar empregado, né, pessoal? A gente quer transformar vocês em vendedor de alta performance, vendedor que ganhe mais, vendedor que seja destaque nas empresas. E voltando para o sonho, ter uma comissão é importante para ter sua casa, sua moto, seu avião, sua viagem, sua família próspera. Né? Um celular melhor, talvez. Né? Cada um tem seu sonho, né? Envelhecer saudável, com plano de saúde, não precisar ficar dependendo do SUS. Ter um carro, se já tem um carro, ter um carro melhor. Tudo isso através da comissão das vendas. Tá? Investimento, eu gosto muito de falar de investimento, porque ainda mais que temos aqui muitos jovens e você pegar uma parte do seu dinheiro hoje, né, um jovem com 22, 23 anos, começar todo mês que receber, tirar uma parte para investir. Imagine quando você tiver com 40 anos, 50 anos, quanto é que vai estar lá investido, né? Um dinheiro que você possa pegar lá no futuro, tá? Então é a carreira, pensar na a venda traz oportunidades, é a oportunidade de crescimento, crescer mais cada dia. Tá. E aí tem, e agora, como fazer para ser visto como oportunidade para a área comercial, ainda trabalhando no estoque? Qual o segredo? Como eu falei, tem pessoas aqui que já estão lá em vendas, mas serve também, tudo que eu falo aqui serve para vocês que estão em venda. O segredo para ser visto pelo gestor, pelo diretor da empresa, para sua transição de estoquista para vendedor, é simplesmente sendo o melhor estoquista da empresa. Não adianta você estar na empresa e falar assim, eu quero uma oportunidade de venda se você não for o melhor ou um dos melhores estoquistas da empresa. Porque é lá que você vai ser visto. Às vezes você não é visto pelo gerente, você não é visto pelo diretor, mas você é visto pelo cliente que foi comprar e viu o seu trabalho, viu sua dedicação, viu seu atendimento e chama você para a empresa dele. Eu trabalhei recentemente na empresa que eu saí e eu falei isso para um estoquista. Faça o seu melhor onde você está, cai no estoque. E o encarregado de estoque saiu,
da empresa, foi para uma empresa maior, uma empresa que pagava mais, 2 meses chamou ele. De 5 que tinha no estoque lá, só ele foi chamado. Porque ele era aquele cara que fez o seu melhor ainda no estoque. Às vezes, pessoal, a gente tem um costume, a gente lida, a gente gerente, de chegar para o estoquista e falar, eu vou te promover. Isso a gente faz porque a gente vai realmente promover, mas às vezes depende de uma circunstância, depende da diretoria, depende de uma situação que não pode ser imediata aquele mês, é daqui a 2 meses. E aí, quando a gente fala para o estoquista que a gente vai promover e passa 2 meses a gente não consegue promover ele de bom estoquista, ele passa a ser péssimo estoquista, porque criou uma expectativa. Então ele fica aquilo na cabeça, pô, velho, me prometeram, me prometeram, me prometeram e não me promoveram. Às vezes, é como eu falei, uma circunstância. Às vezes a diretoria está esperando uma situação. Às vezes o gerente está esperando uma situação que não pode tirar o estoquista do lugar na hora, né? Então, é preciso ter paciência. Não tem como você ser um excelente estoquista e você continuar como estoquista. Não tem como. Não tem como. A não ser que você seja aquele cara que você não tenha visão. Quem está no estoque há muito tempo é porque ainda não tem a visão, não abriu a cabeça para as oportunidades. Eu conheço estoquista que ele tem 25 anos como estoquista. Ele não abriu a cabeça, ele não abriu, não enxergou as oportunidades, porque não era para ele estar mais lá. Tá? O estoquista ele está lá para aprender, ajudar a empresa, ser um dos melhores estoquistas, mas sabendo que vai vir a oportunidade. E ela vem, pessoal. Se ela não vier na empresa que você está, vai vir outra empresa. Outra empresa vai te enxergar. Eu falo isso por experiência própria, né? Mais de 30 anos nesse mercado, eu já vi muito disso. Então, para você ser visto pelo seu gerente, pelo seu diretor, ou até pelo concorrente, ou um cliente que tem uma empresa que está precisando de um profissional, é sendo o melhor estoquista. E como é que faz para ser o melhor estoquista? Chame a responsabilidade do estoque para você. Quando eu tiver um problema de nota fiscal, entrega, nunca diga esse problema não é meu, esse problema é da empresa, esse problema é de outro. Não, pega lá, tenta resolver. Se o cara da transportadora levou a mercadoria, ele está com a situação lá que é um problema, pega esse problema, tenta resolver. Se você não sabe resolver, pede ajuda a quem sabe. Mas chame a responsabilidade para você. Tem uma situação com o cliente lá no balcão ou na sala do atacado e outro estoquista largou o cliente lá, não soube resolver. Pegue essa oportunidade, resolva, busque. Se você não souber, procura uma pessoa que saiba e peça para te orientar. Mas não deixe o cliente, não deixe a transportadora, não deixe um mecânico, se for lá na boqueta da oficina, desassistido. Chama a responsabilidade. Seja pontual, pessoal. Seja pontual. Hoje a gente sabe a dificuldade da cidade grande, é atraso, é engarrafamento, o problema todo de uma cidade grande como é Salvador, como é Alagoas, como é até Aracaju, né? Eu estou lá em Aracaju e eu vejo isso. Mas se organize para chegar no horário. Nenhum gestor gosta que funcionário chegue atrasado. Porque quando você chega atrasado, outro funcionário vai fazer o que era para você fazer. Eu não digo um atraso, atrasou um dia, atrasou 2 dias, mas eu estou falando aquele atraso frequente. Todo dia chega depois do horário. Né? Então, esse atraso aí não é o, não é que o diretor, não é que o gerente, que o gestor, ele tem como, vamos dizer assim, como coisa boa, né? Ver aquilo e falar, pô, esse cara é um bom funcionário, mas só chega atrasado. Isso vai atrapalhar. Né? André, boa noite, seja bem-vindo. Isso vai atrapalhar e muito a sua produção. Faça pergunta aos outros vendedores. Cola junto ao outro vendedor, pergunta, tem dúvida, pergunta. Pergunta ao gerente, pergunta ao cliente. Mas o segredo hoje de um grande profissional é perguntar. Ninguém sabe nada, pessoal. Eu estou há 29 anos, há 30 anos nessa função e eu pergunto ao estoquista algumas funções. Quando estou lá na concessionária, eu pergunto ao estoquista, eu pergunto ao vendedor, tá? Eu levo minha experiência, eu levo toda a minha bagagem profissional, tudo o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu vim buscar aprimorando, mas eu pergunto também, eu escuto, tá? Então, pergunte.
Sempre esteja perguntando, chegou a nota fiscal, tem uma situação nota fiscal lá, você pegou a nota fiscal, mas por que isso? Pergunta ao seu líder, pergunta ao carregado de estoque, por que aquilo? Tudo aquilo é, você vai estar aprendendo, né? A pergunta faz com que você aprenda mais e mais. Não procrastine tarefas. A palavra procrastinar, muitos de vocês sabem, mas eu vou repetir aqui, é atraso. Procrastinar é atrasar. Tem uma tarefa para você fazer. Seu gerente pediu uma tarefa. Fulano, me deu uma relação de peças nessa rua. Aí você fica procrastinando. Não, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço, mês que vem eu faço. Nenhum gestor gosta disso. Faz imediato. É, é, as pessoas às vezes, gente, falam assim, eu não tenho tempo. Isso é maior, não vou dizer mentira, porque eu não vou chamar ninguém de mentiroso, mas não é uma verdade. Às vezes a gente não tem prioridade. Porque se um filho nosso, um irmão nosso adoecer, a gente não vai sair para dar socorro, então não é questão de tempo, é questão de prioridade, tá? Então, 8 horas por dia dá para fazer essa tarefa, tá? Se você não conseguir fazer toda, você começa e fala com ele, olha, gerente fulano de tal, eu comecei, tá aqui a tarefa, mas não terminei porque eu tive que fazer outra tarefa, tal, tal, mas tá aqui para fazer. Não deixe ele te perguntar novamente se fez a tarefa, tá? Tudo isso é para você ser visto no estoque como oportunidade para a área comercial. Seja honesto. Pessoal, preciso falar isso para vocês. Por exemplo próprio, né? Mais um exemplo. Todas as peças que estão na prateleira de uma concessionária são dinheiro vivo. São dinheiro vivo. E algum de vocês, se não ouviu de alguns clientes na boqueta, na expedição ali de entrega, pode ser que venha ouvir e tenham cuidado com propina. Teve uma situação que o estoquista que trabalhava na empresa que eu saí recentemente, o cliente chegou para ele e perguntou sobre um alternador. Ele falou, não, tem alternador. Você já perguntou o vendedor? Ele falou, não, eu perguntei o vendedor, custa 2.500. Se eu te der 15 aqui na hora, você não pega não, você não pega o alternador para mim não? Aí o estoquista chegou, peraí que eu vou chamar o encarregado do estoque ali. Foi chamar o encarregado do estoque, né? O cliente achou que ele ia tramar com o encarregado, ia aceitar. O encarregado veio e aí falou, amigo, tudo bem? Tudo bem? Não, é esse alternador do carro aí, custa 2.500, mas se eu der 500 aqui, você não libera não? O cara falou, eu posso te liberar com a presença de um policial. Aí o cliente, pô, tô brincando, tô brincando. Ele não tava nada brincando. Ele queria essa oportunidade. Ele queria essa oportunidade. Então, é preciso ter cuidado com esses maus elementos aí, clientes que vai para lá oferecer propina. E às vezes até a gente tem um parente que tem um carro e a gente fica assim, pô, eu vou ver essa peça aqui, tome cuidado, porque dentro do estoque não existe fantasma, mas existe outras pessoas que estão vendo coisas e é preciso ser honesto. O gestor, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é me colocando na opção de gestor. O gestor ele gosta de pessoas honestas. Então, toda peça que está ali é o dinheiro que está ali pendurado e pertence ao dono. Tudo aquilo ali, se você colocar em espécie, é como se tivesse o dinheiro dentro do cofre e o encarregado de estoque em cima com a chave. E vocês que trabalham no estoque, são guardião do estoque também, em cima com outras chaves, protegendo o dinheiro da empresa. Então é preciso ter muito cuidado. Eu já vi pessoas tomando justa causa por causa de 4 litros de óleo, por causa de uma caixa de óleo. O cara tomou aí, recentemente, o cara tomou justa causa porque ele pegou um boné. O boné é para vender. Ele pegou o boné, trocou a descrição e aí levou o boné para casa. O cara foi fazer o balanço lá, o macaco velho da empresa, conhece de tudo, e viu que sumiu um boné e tinha trocado a descrição da peça. Perguntou o outro estoquista entregou. Não, foi fulano que pegou. Chamou ele e confessou: pô, velho, eu achei bonito o boné, peguei e tal. Você está sendo demitido, você vai ser demitido agora. Foi demitido. Eu estava treinando o cara. O cara veio para a sala para me treinar. Não tinha, no primeiro dia que eu cheguei para treinar o cara, aconteceu isso com ele, ele foi demitido. Eu não acreditei, eu liguei pro diretor, "Ô, eu tô treinando um cara aqui, eu sei isso, diretor, vou te explicar depois, mas ele vai ser demitido. Então tome cuidado, seja honesto, o que é lá que não é nosso, é aquilo que nossos pais sempre ensinam a gente. O que não é nosso, não é nosso, deixa lá no cantinho.
gestor gosta disso, o diretor de empresa gosta disso, tá? Acredite em você. Acredite em você. Se você já está no estoque 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já está preparado para ser vendedor. Já está dentro de você. O que você precisa é acessar. Você precisa continuar aprendendo, continuar observando, acreditando em você e acessar, porque você já é um vendedor. Quando a gente sai da empresa, que a gente vai para nossa casa, quem é casado, que vai fazer uma negociação com a esposa, já está negociando. Uma negociação com o filho, já está negociando. Tá? E tudo é negociação, venda é negociação. Todo momento nós estamos vendendo. A todo momento, eu não sou vendedor, não. É sim, você está na sua casa vendendo. Tá? Você combinou com sua esposa uma coisa, combinar ali, é uma venda. Só não está monetizando, mas é uma venda. Tá? Então acredite em vocês. Vocês já são vendedores. Só precisa ser agora vendedores de alta performance. Atenda o cliente e o que você não souber, pergunte a quem sabe. E você mesmo responde ao cliente. Não é aquela situação, o cliente chegou lá perguntando uma coisa que não é uma pergunta técnica. Aí o cara vai perguntar lá, essa peça pega em tal carro? Tudo bem, você não sabe, aí é com o vendedor. Mas ele vai perguntar uma informação que você sabe a informação, né? Mas que é do vendedor. Até mesmo a peça. Se você, você foi na buqueta, você já atendeu a buqueta, você conhece aquele tipo de peça, você está atendendo ali como estoquista, o cliente pergunta, essa peça tal, 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 tal. Se você souber, você não chama o vendedor, responde ele aqui, não. Você chama para você e fala, não, essa peça pega em tal carro, tal, 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 tal. Esse produto pega em tal carro, tal, 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 tal. Responda, tá? A comunicação é importante com o cliente. Sempre responda. Esse cliente pode ser um grande empresário que pode te levar para a empresa dele. Viu sua postura ali, viu sua performance, pode levar para a empresa dele, tá? Eu não estou aqui, pessoal, fazendo um curso para que vocês saiam onde vocês estão, não. Eu só estou aqui para fazer um curso para que vocês tenham mais visão, tenham oportunidade. Enxerga a oportunidade, é o crescimento dentro da empresa ou o crescimento fora, tá? Não vou dizer a vocês que não pode acontecer eu treinar vocês passar para uma concessionária maior ou uma empresa maior. Minha intenção não. Minha intenção é que vocês que estão empregados continuem onde vocês estão fazendo o seu melhor para o crescimento aí, né? Tá? E aí, como eu falei, vocês estão aqui já no nosso ecossistema e futuramente, se precisar de indicação, vou estar aqui para indicar, tá? Mas é interessante que vocês pensem na empresa que vocês estão agora, tá? O futuro só a Deus pertence. A gente tem que viver no presente. E as duas respostas, né? As respostas das duas perguntas, porque é importante ser um vendedor, por tudo isso que eu falei, sair de um salário fixo para comissionado e aí melhorar a sua condição de vida, a condição de vida da sua família, tá? Como fazer para ser visto com oportunidade para a área comercial, ainda trabalhando em estoque, é sendo o melhor estoquista possível. É fazendo aquilo que você foi contratado para fazer e fazendo bem. E no pensamento, melhorar a cada dia. Ah, eu vou me apresentar agora, tá? Opa, não era para sair aqui, saiu, volto, ok. Meu nome é José Raimundo Macário, eu sou CEO do Instituto Macário. O Instituto Macário é uma empresa que eu montei junto com minha esposa, que ela também é treinadora comportamental. E hoje, nossa empresa está fazendo consultoria para concessionária. Estamos no mercado de Sergipe, de Alagoas, estamos subindo para Paraíba. E aqui em Salvador também estamos para fechar contrato com concessionárias para fazer todo a consultoria e treinamento. Tá? Treinamento de vendedor, treinamento de gestor, alta escala, inventário de peças. Tudo isso o Instituto Macário foi criado para satisfazer essa demanda no mercado de concessionárias de autopeças que é escasso, tá? Eu tenho 30 30 anos nesse mercado, 29 anos trabalhei em uma concessionária e agora em outras com esse projeto novo, tô fazendo 30 anos. Comecei no estoque de peças, comecei cedo no estoque, arrumando estoque. Foi interessante que no primeiro dia que eu fui contratado, né, uma pessoa me viu lá na rua, viu meu desempenho onde eu estava trabalhando, estava na Embasa, de estagiário na Embasa, e ele viu, falou, você não queria trabalhar no estoque de peça de uma concessionária? Eu falei, não, tenho interesse. Tá, então vai lá fazer entrevista. Eu fui fazer entrevista. No dia da entrevista, ele me deu um chá de espera. Eu fiquei lá mais ou menos
umas 3 horas esperando ser entrevistado por ele e pelo diretor. E depois de 3 horas consegui ser entrevistado e aí fui aprovado e fui trabalhar no estoque. No primeiro dia, essa empresa teve uma enchente e as peças estavam todas peladas de lama, tal. Eu fui, primeiro dia estoquista, a gente estava limpando as peças e entrei 8 horas para sair. Na época era 17h30. Quando foi às 16 horas, o gerente me chamou e falou: ó, liga para sua mãe, avisa que a gente vai chegar mais tarde, porque chegou um caminhão de peças e a gente vai precisar descarregar esse caminhão de peça. Eu tá, beleza. Imaginei que era uma coisa de 1 hora a mais, né? Assim, que vinha para 6h30. Irmãos, eu fiquei lá descarregando o caminhão junto com os outros estoquistas. Quando eu saí lá era 9 horas da noite. Claro, a empresa foi me levar em casa. Me levou em casa. Quando chegou, minha mãe perguntou: e aí, como foi o trabalho? Eu falei: olha, não gostei, não vou mais. Vou ligar amanhã e dizer que não quero mais. Mas por quê, meu filho? Pô, mãe, como é que eu vou trabalhar? O primeiro dia eu trabalho até 9 horas da noite. Imagina os outros dias. Eu não vou, não. E aí, mãe, você sabe como é mãe, né? Não, meu filho, é assim mesmo, depois melhora. E esse assim mesmo, depois melhora, eu fiquei lá 29 anos. E quando foi para sair, eu não precisei ser demitido. Eu fui, conversei e pedi para sair para colocar essa empresa de consultoria. Sentei e saí com as portas abertas, tá? Com o diretor me indicando aí para outras concessionárias, de uma parceria forte, né? Porque ele reconheceu o meu trabalho lá durante 29 anos, e saí para montar, tá? E lá do estoque eu passei a ser vendedor do balcão. E logo nos primeiros dias, como vendedor do balcão, eu não era desenvolvido, né? Eu era muito franzino, meio baixo, tal, franzino. E quando eu estava lá no meio dos tubarões, que eram os vendedores antigos, os clientes vinham para entrar, não tinha telepeça, era só balcão de peças. E quando vinha na minha direção, que me via muito novinho, o cliente desviava. Ia para outro vendedor mais velho. Eu não confiava, né, no vendedor novinho. E ali eu fiquei frustrado, né? Eu falei: pô, isso não é para mim não, pô, não quero vender. Aí comecei a estudar, aprender, levar fitas. Antigamente tinha aquelas fitas de cassete de carro, levava para casa, assistia final de semana e fui aprimorando, fui aprimorando, fui aprimorando, vendendo, conquistando mais cliente. Teve a oportunidade de ir para o Telepeça. Foi montar o Telepeça, montaram o Telepeças. E a oportunidade foi para quem? Para mim, que estava me destacando no meio de tubarões, vendedores com 20, com 15 anos. Fui para o Telepeças, minha carteira de clientes, comecei a vender e vender bem. Ah, um representante da fábrica chegou e quando ele chegou era o que mais vendia no estado da Bahia. E aí até hoje ele é muito meu amigo, né? E hoje ele tá lá ainda, ele é diretor da General Motors, Felipe Teixeira. Onde ele me vê nos eventos, ele faz questão de falar comigo. E nessa época ele falava para mim: pô, velho, você é o melhor vendedor aqui na Bahia, é o que mais vende. E aí, vendendo telepeça, vendendo televenda, surgiu a oportunidade para supervisor. E quem foi seu supervisor? No meio de vários tubarões, eu, porque fazia o certo. Era honesto, meu horário certinho, fazia o que o gerente pedia, às vezes até mais do que ele pedia, tá? E aí fui ser supervisor. Fui supervisor durante vários anos. Tive muito inimizade com alguns vendedores que eram muito mais velhos do que eu na empresa. E aí eles não aceitavam eu chegar a ser líder dele. Eu cheguei, ele já estava lá. Eu fui estoquista, fui vendedor e supervisor. Então, mas aí com inteligência, com estudo, a gente foi melhorando isso aí, tendo postura e consolidando como supervisor. Aí apareceu a oportunidade de ser gerente comercial da unidade que eu estava e mais outra unidade em Feira de Santana. E quem foi, mais uma vez, visto? Eu, porque fazia a minha parte e fazia a minha parte bem. Então, eu fui gerente comercial de peças, tá? Eu que resolvia tudo sobre peças, compra, venda, tanto em Salvador como em Feira de Santana. E fiquei nessas duas durante 4, 5 anos, até sair por conta própria. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Além disso, eu recebi também várias propostas de outras empresas, tá? Uma empresa aqui, que é a Grande Bahia, é muito grande, por 3, 4 vezes me chamou. E por 3, 4 vezes eu fui fazer entrevista, mas eu tinha muito apego ao meu FGTS e eu não queria sair. Falei: não quero sair. Imagine, eu tinha. A primeira vez que a Grande Bahia me chamou, entre outras empresas que me chamaram, a Grande Bahia me chamou, eu tinha 2 anos de trabalho e era da pegada FGTS. E eu acabei saindo com 29 anos, desapegado da FGTS. Mas faz parte, né? A gente vai amadurecendo, tá? Então,
fiz esse trabalho lá na Paraguaçu em Feira. Quando eu cheguei lá, a gente vendia 300 mil, 299, 300 mil mês. Fiz um trabalho de prospecção, trabalho de treinamento dos vendedores. E quando eu saí, os caras estavam vendendo em média 800 mil. E em dezembro do ano passado vendeu 1 milhão. Hoje eu liguei para lá e os caras já vendem 1 milhão brincando, né? Aí me falaram que tá vendendo 1 milhão brincando. Então tudo isso é um trabalho que a gente faz acreditando que é possível, acreditando na gente. Tá? Então essa é a minha história. Eu também eu fiz administração, mesmo trabalhando, fui fazer administração, fazer pós-graduação. Hoje eu tenho diversos cursos, diversas certificação como coach, mentor, trainee, programação neurolinguística e sou escritor, né? Eu escrevi um livro, alguns que estão aqui conhecem, que é o livro da história do meu avô, foi um livro baseado em fatos. Estou escrevendo outro na minha área, né? Mentor de negócios, que vou lançar no Centro de Convenções em abril, no evento para mais de 2.000 pessoas. Mas tudo isso porque eu coloquei foco no que eu queria. Eu fui em estoquistas e de estoquista eu passei a ser vendedor, varejo, atacado, supervisor, gerente e hoje eu sou CEO. CEO da minha própria empresa, né? A empresa que eu falei com vocês que eu tenho de conjunto com minha esposa, que é minha sócia, tá? É... Não, água, por favor. Então, tudo isso, pessoal, são oportunidades que irão aparecer. O universo, ele é justo. Ele é justo. Não fique achando que você está no estoque de peças e não tem alguém te vendo. Talvez não seja a pessoa da sua concessionária, é uma pessoa de fora. Diversos cases eu tenho aqui para contar para vocês. Tinha um menino que ele simplesmente ele fazia compras para gente em outra concessionária. Eu falei para ele, meu amigo, você sabe qual a importância dessa sua função aqui? Ele, não, não sei não. Você é comprador. Quando você for fazer entrevista em outra empresa, você vai falar assim, eu fui comprador em tal empresa. Eu falei isso para ele direto. E aí ele botou um currículo como comprador. Ele foi chamado para uma grande empresa para ser o comprador. Final de ano, eu encontrei ele no supermercado. Ele estava lá fazendo compras para a festa de final de ano da empresa. Todo o grupo do Nordeste. O cara é responsável por comprar cerveja, comprar tudo. Imagine quanto de salário esse cara não recebe. Aí ele saiu de um salário fixo, como estoquista, e passou a ser comprador. Então, todas as funções que tem dentro do estoque de peça são importantes. Mas para que você seja visto, você tem que ser o melhor estoquista. Acreditar em você. Como eu falei, o universo é justo, a oportunidade vai aparecer, tá bom? Então essa é a minha história, tá? Eu me considero uma carreira bacana. Eu comprei apartamento, eu tenho carro, eu tenho roça, eu sou bem casado, né? Eu viajo esse ano mesmo, quem me acompanha nas redes sociais, eu fui no Rio de Janeiro 2 vezes, eu fui para São Paulo. Eu tinha vontade de conhecer o Maracanã. E recentemente eu fui para uma feira no Rio de Janeiro e o Bahia ia jogar, né? Que eu sou Bahia. O Bahia ia jogar no contra o Botafogo, no Engenhão. Aí eu fui, comprei e fui pro estádio, né? Sozinho no Rio de Janeiro, me virando, fui pro estádio do Bahia. No outro dia ia jogar Flamengo e Cruzeiro. Eu falei, poxa, aqui é a oportunidade de conhecer o Maracanã, né? Só que aí eu tomei um golpe, eu comprei pela internet e eu vacilei, fiz o Pix lá, foi o golpista, eu me liguei, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, porra, velho, eu tomei um golpe, perdi o dinheiro. Perdi R$ 150 no golpe. Que era o ingresso, eu liguei pro Flamengo, o Flamengo falou, não, rapaz, você caiu no golpe aí, velho. Você pagou outra pessoa. Beleza. Aí eu fui tirar uma foto, peguei a camisa do Bahia, fui no Maracanã tirar uma foto. Quando chegou lá, eu tinha um cambista. Eu, quanto é, amigo, pra entrar aí? Ele é R$ 200. Eu falei, amigo, eu tomei um golpe agora, R$ 150 mais cedo. R$ 150, não quero tomar outro não, velho. Ele, irmão, você só paga quando você passar da catraca. E aí a gente conversando, foi, ele me cadastrou ali, eu vi que era. Aí eu peguei a confiança no cara, falei, não, velho, esse cara é certo. Só que eu tinha chegado muito cedo, que só fui pra tirar uma foto. O jogo Flamengo e Cruzeiro ia ser 9h30 da noite. Eu cheguei lá 5 horas da tarde, por exemplo. Já tinha torcedor lá. Falei, beleza. Comprei, paguei, fiz o cadastro lá facial no celular. Beleza, fiquei lá de fora tomando a cervejinha até chegar o horário do jogo. E entrei e realizei um dos sonhos meu, que era ver um jogo no Maracanã. Era o jogo do Bahia no Maracanã, mas eu vi no Engenhão, né? Não foi o Bahia que estava jogando no Maracanã, mas tive a oportunidade de conhecer o Maracanã. Tudo isso, se eu tivesse uma mentalidade travada que não podia, que eu não acreditasse em mim, eu não ia. Mas eu acreditei. Mesmo tomando golpe, eu fui lá, paguei novamente e fui, porque eu falei, é merecido, eu estou no Rio de Janeiro, gosto de futebol, quero conhecer o Maracanã e vou. Tá? Então, tudo isso, a gente acreditando que é possível, é só a gente buscar as oportunidades. Nem buscar, elas vêm até a gente, é só a gente estar com a mente aberta,
né, com a visão para as oportunidades. E aí, quem ainda está no estoque, né, a estratégia que a gente pode falar para vocês é o quê? Ó? Todas as vezes que vocês receber uma comanda lá para pegar uma peça, requisição para pegar uma peça, e a peça logicamente vem embalada, e você vai levar para o cliente para entregar, ou até para o vendedor, abra a caixa. Conhecimento visual da peça, tá? Você abre, porque ela está fechada ali, você não sabe que peça é. Você vai abrir, você vai ter já o conhecimento visual. Fala, puxa, isso aqui que é um tensor? Ah, isso aqui que é uma correia? Ah, isso aqui que é um filtro, né? Ah, isso aqui que é um fusível. Você está abrindo a caixa naquele caminho na passada que você vai levar até o cliente. Abra, identifique que peça é. Grave aquela peça. Às vezes você grava até onde ela está, tá? Porque isso vai servir lá na frente quando você estiver vendendo. Quando estiver na oficina, pessoal, vem estar na oficina lá, ocioso, horário de meio-dia, passeando na oficina e não estamos enxergando. O mecânico está ali trabalhando no carro. Encoste. Observe as peças que você entrega. Observe as peças que você. Deixa eu ver se tem alguém chegando aqui. Não. Opa, saiu. Observe as peças que você entrega instalada no carro, né? Você chegou ali, o mecânico está trabalhando com o capô aberto, você está no seu horário de almoço, 11 horas ali, se tiver horário mais cedo. Você está passando na oficina, o capô está aberto, você, puxa, aquela peça que eu peguei lá no estoque, eu abri da caixa, onde é que ela é instalada no carro? Bacana. Pô, isso aqui que é um alternador, onde o alternador pega? Essa mangueira onde pega? Né? Ah, o que é uma palheta, o que é um retrovisor? Esse conhecimento visual vai servir para quando você estiver lá na área, estiver lá na venda, ter mais facilidade para identificar as peças. Também no seu horário de almoço, está lá no intervalo, às vezes a gente está. Eu mesmo nunca gostei de dormir no intervalo. Tem gente que gosta, né? Os médicos até dizem que é bom. Eu nunca gostei. Quando eu durmo, que eu acordo mal-humorado, então eu prefiro não dormir, né? Mas se você é daquele que não dorme, o vendedor está ali atendendo, colhe o lado, observe como é que ele atende. Observe como é que ele faz as buscas no catálogo de peças, tá? E quando tiver oportunidade, pergunte. Pô, você vendeu essa peça aí, eu vi que você clicou ali, mas você clicou naquela situação, por quê? Ele vai te ensinar. Vendedor adora ensinar estoquista. Por mais bruto que seja o vendedor, ele adora, ele se enche. É um ego do vendedor ensinar. Então, quando você estiver com ele, estiver assim ali no balcão, na sala do telepeça, estiver do lado, observe o que ele está fazendo e pergunte. Ah, pô, você vendeu para esse cliente, você deu esse desconto, por que você deu esse desconto? Ele vai te dizer por quê. É como eu te falei, é o ego do vendedor. Adora ensinar. E não tem profissional melhor para ensinar do que o próprio vendedor que está ali no campo de batalha, está ali no dia a dia, que conhece o cliente, conhece as peças, conhece a metodologia de trabalho, as normas e procedimento da empresa, tá? Então, tenha o vendedor como seu aliado. Anote o código dos 10 produtos mais vendidos. Quando você estiver lá despachando, você, pô, eu peguei essa peça para tal vendedor. Peguei 5 correias para tal vendedor. Pô, mais cedo eu peguei mais 5 correias dessa para outro vendedor. Anote no papel, falou essas peças que mais saem, tá? E quando você estiver lá na transição, no balcão, no telepeças vendendo, você vai saber, pô, o que é que eu vou oferecer para minha lista de cliente que eu vou formar aquelas 10 peças que mais eu despachava para os vendedores. Ali que é a oportunidade. Se saiu para tal cliente, vai sair para outro cliente. Né? E aí, futuramente, argumento de venda, script de venda, você vai saber como induzir o cliente a comprar. Hoje, eu falo para os meus mentorados nas concessionárias que eu estou treinando. Nunca mais você liga para um cliente perguntando se ele quer alguma coisa. Porque assim como a gente tem nossas tarefas, nossas ocupações, nossas preocupações, é o cliente. E às vezes até mais, né? Porque o cliente tem um boleto para pagar, o cliente está com problema com a família, é muito imposto na loja dele. Quando você liga perguntando, você quer alguma coisa? Ele vai falar, não, não quero não, tá? A oportunidade é oferecer produtos para ele, aqueles produtos que têm saída, aqueles produtos que vai ser rentável para o negócio dele. Então, anote essas peças, deixe com você que você vai precisar lá na frente. Conhecimento. Né? Conhecimento é tudo. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, procure aprender. Existe uma metáfora que são duas pessoas que estavam andando na estrada e elas estavam com pão e trocaram o pão por conhecimento.
E aquele ali que pegou o pão, comeu o pão acabou. E aquele que recebeu o conhecimento, ele teve a oportunidade de buscar mais pães. O que saciou a fome dele naquele momento, acabou ali, não tinha conhecimento, acabou ali, ele ia passar fome. Aquele outro que trocou por conhecimento, ele vai sair, vai saber onde é que tem mais pão barato, como é que faz para comprar pão. Então, o conhecimento vai ganhar por todo o produto. Tudo isso que eu falei para vocês, pegar a peça visualmente, estar do lado do vendedor, fazer perguntas, tudo isso é conhecimento. Cada dia aprendendo mais. No final do mês, quando você estiver lá no balcão, no Telepeças, tudo isso vai estar fácil para você, porque você já passou por essa experiência, tá bom? Então, é importante o conhecimento. Essa foto minha aí é lá no balcão, quando eu comecei novinho, tá? Comecei no estoque, mas horário do almoço que eu ia fazer, aqui já estava com computador, mas antigamente era catálogo de papel. Meu horário de almoço, eu ia pro balcão aprender. Eu chegava cedo e aí eu pegava os catálogos de papel, ficava folheando para ver como era que funcionava. Com 2 meses de estoquista, eu fui ser vendedor. Apareceu a oportunidade, pô, você está preparado, vem para o balcão. Fui para o balcão. Era aí que eu falei que os clientes desviavam para mim para ir para os tubarões, os vendedores mais velhos. Aí eu não desisti. Fiquei lá e fiquei por 29 anos e me transformei o melhor vendedor da empresa, até ser visto como um supervisor e como gerente comercial. Tá? Então tem essa oportunidade. Hora de almoço, vai pro balcão, pega o computador, dá uma estudada, dá uma analisada, pergunta, tá? Se prepare. Recentemente eu postei uma foto de um estoquista velho, né? Que já tinha lá mais de 30 anos na concessionária, e é fato, pessoal. Eu conheço estoquista com 30 anos. Tá? Quando eu entrei mesmo na empresa, tinha um que tinha 30 anos, entrou um gerente, e eu trabalhando com ele assim, ele era um cara muito, muito fechado, muito arrogante. O gerente chegou para ele e falou, perguntaram, esse rapaz tem quanto tempo aí? Aí o outro gerente que entrou falou assim, que perguntou foi o diretor da fábrica, né? Aí o gerente falou, ele tem 30 anos limpando poeira. Ninguém aqui quer ficar 30 anos limpando poeira, né, pessoal? A gente quer crescer. E hoje eu vejo aí em alguns concessionários, estoquistas por tempo. Estou dizendo que é uma coisa ruim, não. Eu só estou dizendo que quem está há muito tempo no estoque, abra a mente, procure, busque para sair do estoque. Sair do estoque para ter outra oportunidade, para serviço para ter outra oportunidade, tá? Tem gente que quer ficar no estoque porque ele quer, mas lá na frente vai reclamar. Se eu for contar aqui os casos de reclamações, a gente ficar aqui até meia-noite. Então, eu não vou nem te contar esses cases dessas pessoas que estão lá, o que eles reclamam das oportunidades. Ele sempre fala que nunca teve oportunidade. Teve, porque chegou gente antes e foi visto. Ele que não enxergou o que poderia fazer para ter a visão do gerente para trazer ele para a comercial, né? Ele não teve essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, de ser treinado, passar uma hora aqui comigo, uma pessoa que saiu de estoque e hoje tem sua própria empresa de treinamento, própria empresa de consultoria, tá bom? Formação da carteira de clientes. Assim que você passar de estoque para cliente, seja no balcão, seja no atacado, pessoal, até no caminho da sua casa tem cliente. Observe, você passa de ônibus, quem vai de ônibus ou quem vai de carro passa de carro, e tem lá um autopeças. Você passa direto, mas tem um número lá autopeças. Não custa nada anotar aquele número. Passou, anotou no celular rapidinho ali. Quando chegar na concessionária, no outro dia, ligar. Observar se não tem cadastro lá ainda, se o cara não compra lá ainda, passar. Pô, passei em frente à sua loja e fala a verdade. Passei em frente à sua loja, vi que você é uma loja de autopeças, eu sou fulano, tal concessionária, estou aqui começando como vendedor, tá? E eu queria ficar à disposição da sua empresa. Se possível, eu queria te passar uma relação de peças. São peças que vendem bem aqui na empresa, que os outros vendedores estão vendendo, que eu vendo para outros clientes, e pode ser oportuno para o seu negócio de peças. Se eu prefere. Gente, o cliente tá doido para receber uma ligação. Ele tá doido para ouvir isso. A oportunidade para o negócio dele. Então, passou, viu uma loja, anota o número. Tá no horário de intervalo, tá em casa, no Google lá, folheando, botou autopeças. Vai ter relação de autopeças lá. Anota e liga. Aquilo que está no bolso do cliente tem que vir para o seu bolso. Para que vir para o seu bolso? Para você ter condições, sua família ter condições melhor, você realizar seus sonhos, seus desejos. Tá? Quem tem carro quiser trocar de carro, construir sua independência financeira. Né? Você não quer chegar lá
com 40, 50 anos, não tem uma base, né? Precisa ter uma casa própria, precisa ter um carro bom, precisa ter um plano de saúde, tá? E tudo isso você pode ter através das suas vendas. Então, a oportunidade que vocês não estão enxergando, eu estou aqui ensinando como fazer. Anote o telefone que está lá. Tiver o Instagram, anote o Instagram e segue ele. Segue ele, você vai ver o que é que ele compra. Aí quando você tiver no balcão vendendo, vai ter essa oportunidade e já é um cliente, você vai formar para sua carteira, tá? Liga para outro vendedor de outra marca na sua própria cidade, que não é seu concorrente, e fala: "Ó, se eu passar a relação de 10 clientes para você, você me passa 10 do seu, e troca informação de cliente, forma a sua carteira de clientes." Só, o vendedor, ele não bate objetivo porque ele não quer. Porque, como eu falei, o cliente está comprando. Se o cliente está vendendo na autopeça dele, é porque ele está comprando de alguém. Talvez não esteja comprando na mão do vendedor da sua concessionária, está comprando na mão de outros vendedores, de outras concessionárias, porque quem chega cedo na fonte bebe água limpa. Isso é um ditado que todos nós sabemos aí desde a infância, não é isso? Então, forme sua carteira de clientes. Mesmo que ainda você não está lá atendendo como vendedor, que você ainda está no estoque, comece a anotar. Mesmo no estoque, comece a anotar. Pô, passei ali, vi, vou anotar. Passei ali, vi, vou anotar. O cliente chegou no balcão, passou você, o vendedor está lá, não atendeu, não pegou o número dele, você pega o número dele. E já vai formando sua carteira. Quando você, seu gerente, o gerente, o diretor, vê você lá como uma oportunidade, te enxergar como oportunidade e passar você para o setor de venda, você já tem sua carteira formada. No primeiro mês você já vai vender bem. E aí o cara vai ver, porra, no primeiro mês o cara já vendeu bem. Ele vai botar um objetivo baixo, vai começar com um objetivo baixo, você vai bater seu objetivo. Aí você vai ter objetivo, seu concessionário que paga a premiação por objetivo, você vai ganhar mais. E todas essas que eu passo, aqui não tem premiação por objetivo, eu estou criando, tá? Recentemente, hoje eu fiz o objetivo do concessionário que eu atendo, mandei para eles e com campanha de vendas. Bateu a meta, tem a premiação, conseguiu aquele percentual que a empresa precisa, tem uma premiação. Aí essa premiação, eu digo para vocês, pode ser um extra no salário de vocês, que vocês podem estar juntando ali para fazer sua independência financeira, né? Fazer um investimento. Então, forme sua carteira de cliente, mesmo no estoque de peças. Cliente varejo é aquele cliente que vai até o balcão, que vai comprar uma peça, aquele cliente que vai comprar para o carro dele, tá? Esse cliente, ele é diferente daquele cliente que vai na concessionária comprar um carro. O cliente quando vai comprar um carro, ele vai comprar o sonho dele, ele vai alegre, satisfeito, feliz, com o ego lá em cima, porque ele vai comprar o sonho dele que é o carro. E o cliente vai comprar uma peça, ele vai triste, chateado, porque o carro quebrou, ele vai ter que gastar. Então são clientes diferentes. Ouça o cliente, escute ele, tente o máximo possível realizar a necessidade dele, tá? Ver o que é que ele quer ali e tal, porque o cliente vai chegar e às vezes ele vai chegar nervoso, né? Às vezes passa por uma situação fora e aí chega na concessionária e é importante que você venda certo da primeira vez. Como é que faz para vender certo da primeira vez? Fazendo perguntas. Quando você vai vender um retrovisor para o cliente, nunca pergunte o lado. Qual o lado do seu carro? Pergunte. É do, é, Você pode perguntar o lado, mas você dá essa referência. Você dentro do carro, é lado esquerdo ou lado direito? Você dentro do carro, você como motorista, tá? Aí ele vai dizer, não, se dentro do carro é o retrovisor lado esquerdo. Porque às vezes ele tá na frente do carro, você pergunta, é lado esquerdo ou lado direito? Ele olhando pro carro, ele fala lado esquerdo. Mas era o lado carona, né? Era o lado direito. Então, para que não volte a venda, para que você não venda errado, faça as perguntas. Daqui a 2 slides eu vou te falar sobre é, é, escuta ativa, né, e perguntas assertivas. Mas para o varejo é importante que faça as perguntas, tá? O telepeças é venda mais no atacado. Você vai vender para empresa B2B, business to business. Você vai vender para autopeça, você vai vender para oficina, você vai vender para locadora, para seguradoras, outras concessionárias, revendas, tá? Então, geralmente no varejo lá o desconto é menor, no máximo 10%. Já aqui no telepeça é um desconto maior, né? 20%, 30%, depende da norma e procedimento de cada empresa, tá? Então são clientes diferentes, tratamento diferente. Lá você vai ter a oportunidade de vender com a margem melhor. Aqui você vai sacrificar a sua margem, mas você vai vender no volume, vai fazer volume, tá? E algumas concessionárias que pagam sobre a rentabilidade, é bom estar vendendo telepeças, mas de vez em quando vender lá no varejo para melhorar a sua rentabilidade. Em ambos, tanto varejo como telepeças, é preciso ter
escutativa. Como eu falei, o cliente vai lá comprar uma peça, escute, bloqueie qualquer distração, celular, jogo de time de futebol, problemas. Escute, o cliente vai falar o que ele quer, você vai escutar. E através da escuta, você vai fazer perguntas para que você venda certo, para que você não faça duas vezes a venda. Você vendeu errado, o cliente vai lá, vai ver que não é o certo, vai voltar, vai brigar com você, vai discutir. Não. Pergunte, só venda se for certo, se você achar que é certo. Se o cliente tiver com dúvida sobre a peça, o produto, pá, tô com dúvida, e aí eles falam assim: se eu levar, posso devolver se não for essa? As concessionárias abre até pelo Código do Consumidor nem pode. Atravessou o balcão não pode. Só pode devolver se você comprar por telefone ou pela internet, são 7 dias. Mas o cara comprou, atravessou o balcão, não tem direito, a não ser que você venda errado. Tá? Então eles sempre vão perguntar assim: ah, posso? Pede a ele para tirar uma foto. Pô, seu mecânico tá lá com o carro, tira uma foto, mande pra gente, pra gente tirar dúvida, para não ter a devolução. Porque a devolução gera tempo e gera dinheiro. Você vai ter que parar para ver a peça certa, fazer a devolução, vai envolver outras pessoas de outros setores que faz a devolução da nota fiscal, tá? Então tem escuta ativa, deixa o cliente falar, não interrompa o cliente. Depois que ele falar tudo e você ainda tiver dúvida, você faz o quê? Comunicação assertiva, as perguntas, através da escuta dele. Sim, você me falou que você quer a mangueira que pega do termostato pro bloco do motor. Aí você me falou. Essa mangueira é uma mangueira de arrefecimento, é uma mangueira grossa, você chegou a ver lá. Se ele tiver na dúvida, se o mecânico pode tirar uma foto, mandar pra gente. O carro tá aí, eu posso olhar no carro. Tá? Se não tiver o código numa peça lá, vai na oficina, pergunta ao mecânico, essa peça é essa mesmo, tal, para não vender errado, tá? Não é que a gente seja bloqueado, que não vai conseguir vender errado, não. Vende porque peça é uma coisa que muda muito. Então a gente vai estar vendendo errado, mas o mínimo possível. Se você tiver uma escuta ativa, uma comunicação assertiva, praticamente você não vai vender errado. Tem vendedor que ele tem pressa para vender, então ele quer se livrar do cliente, né? E ele perde até a oportunidade. Porque tem a venda correlata. São aquelas vendas, aquelas peças que você oferece. O cara vai comprar o óleo, você oferece o filtro, você oferece o filtro de ar. Você já oferece uma paleta do limpador, que não é costume ele comprar paleta, porque o cliente só compra paleta quando tá chovendo, que a paleta arranhando o para-brisa, né? Então, quando você tem uma escutativa, você está com aquela oportunidade de oferecer mais além do que ele foi buscar. Então, sempre tenha uma escutativa e uma comunicação assertiva. Não tenha pressa para vender. Não queira expulsar o cliente. O cliente está ali, ó. O máximo que ele puder ficar, você pega a informação dele, ele vai estreitando a relação com você, e ele vai ser o cliente por toda a vida seu. Toda vez que ele for lá comprar, ele vai diretamente a você. Porque ele sentiu que você está vendendo correto, que você estava ali prestando atenção e satisfazendo a necessidade dele. E cliente gosta disso. E uma questão, pessoal, que não está aqui no treinamento, eu acho que não está, mas é super importante. Nunca chame o cliente por senhor, senhor, amigo, brother. Não. O cliente se chama pelo nome. Quando você vai atender o cliente, pergunta o nome dele. E, para você não esquecer, tem duas técnicas. Ou você anota, que a melhor memória do mundo é uma caneta e papel. Essa é a melhor memória do mundo. Ou você anota o nome dele ali rapidinho no seu bloco de notas, ou você associa o nome dele a uma pessoa que você conhece. Ele chega lá, por exemplo, você pergunta: qual é o nome do senhor? João. Aí se você, ou você anota, se você não anotar, você vai tentar lembrar quem é o João que você conhece. Às vezes até o irmão seu que chama João. Aí você já gravou, porra, ele tem o meu nome do meu irmão. Nunca mais você vai esquecer. Quando você vê esse cliente na rua, você vai falar: "Ô, João!" Porque você vai lembrar que ele associou ao seu irmão, a seu primo, a seu vizinho, a um jogador de futebol, associa, tá? Então o cliente se chama pelo nome, nunca pelo senhor, senhora. Não, pergunta o nome. Não tenha vergonha de perguntar, não. Ele gosta, cliente, a gente gosta. Quando você escuta o seu nome na rua, João, Paulo, Pedro, como é que você se sente? Alegre, né? Feliz? Pô, eu mesmo, se chamar meu nome, eu fico feliz, alegre. Então, o cliente é assim. Nós, seres humanos, gostamos que chame nosso nome, tá? Então, para você estreitar uma relação, você ser visto pelo cliente como
um negociador, um bom negociador, chame pelo nome, nunca pelo outras denominação. É sempre o nome dele. É João, é Maria, é Roberta, tá? Para ser um vendedor de alta performance, só depende exclusivamente de uma pessoa, pessoal. De quem? Você. É como eu falei no início, está tudo dentro de você. Você tem que acessar. O cliente já tem, você tem que acessar. Os produtos concessionários já tem, a autopeça já tem, você tem que acessar. As oportunidades você tem que acessar. Está tudo aí, é você acreditar no seu potencial e fazer. É chegar amanhã na empresa sabendo o que você vai fazer. E o que é que você vai fazer? O melhor que você puder. Não tenha pensamento medíocre de falar, eu vou trabalhar muito para o dono ficar rico. Sim, você tem que trabalhar muito para o dono ficar rico. Porque se você trabalhar muito para o dono ficar rico, mais oportunidade para você. Mais empresas. Aqui tem uma pessoa, né, um dos nossos amigos que está no curso, e recentemente o grupo dele abriu outra concessionária. Ele era estoquista, abriu a oportunidade de ser vendedor nessa concessionária nova. Quem foi? Ele, estoquista. Mas porque ele foi? Porque ele estava fazendo o melhor dentro do estoque. Se ele fosse um cara que chega, um estoquista chegasse atrasado, que não fazia o seu direito, não tinha mais responsabilidade para ele, você acha que ele ia para essa concessionária nova? Não. Qual a importância do currículo dele? Trabalhou em uma marca, já trabalhou em outra marca, duas marcas. Só está crescendo, é só oportunidade. Então, o dono da concessionária dele tem que ficar cada dia mais rico, através do suor, porque é mais oportunidade para a gente. Consequência. Se a empresa cresce, nós crescemos, pessoal. Se a empresa vende mais, nós vamos ganhar mais, ainda mais a gente ganha comissão, tá? Então não pode ter o pensamento medíocre de falar, fazer só o meu. Vou chegar 8 horas e quero logo ter 18 horas. Não. É chegar 8 horas e trabalhar o seu 8 horas ali, para trabalhar no presente, pensar no presente, aprender. Todo dia que você está no estoque de pé, você está aprendendo. Tem aquela outra metáfora, que quando você coloca a mão no rio, nunca mais você vai tocar naquela mesma água. E nem você será a mesma pessoa. Porque a água vai passar e você está cheio de informação, você vai ser uma pessoa melhor. Então sempre procure fazer 1% melhor. Tá? Até no vendedor com eficiência, tá? Se você não gosta do vendedor, que tem muito isso, né? Não responde a ele. Se ele fizer alguma coisa que não for do seu agrado, você chama ele, conversa com ele, se não gosta dessa brincadeira. Ou você chama o líder dele, o supervisor, o gerente, e fala, olha, ele tá brincando muito, não gosta dessa brincadeira, tal, tal, tá? Mas procure sempre estar dentro do estoque, aprendendo e fazendo, porque você não está no estoque para morrer no estoque, está no estoque para crescer. E não tem tempo, não. Eu só vou crescer com 2 anos. Nada. Você pode crescer. Eu cresci com 2 meses. Eu só trabalhei no estoque por 2 meses. E hoje eu sou especialista em venda, sou especialista em inventário. Quem trabalhou comigo sabe que eu faço inventário bacana, tá? E sou especialista em várias coisas porque eu aprendi, eu busquei aprender, tá bom? E obrigado pela oportunidade, tá? Foi um treinamento rápido, mas eu acredito que foi um aprendizado para vocês, tá? Agora vocês fazem parte já do nosso ecossistema. Eu vou deixar esse grupo aí montado e vai estar sempre cada vez mais chegando mais pessoas, tá? Deixa eu só tirar esse compartilhamento aqui. Como é que faz para tirar ele? Aqui. Para compartilhamento, ok. E, e aí, pessoal, acredite em vocês, tá? Deus não falha. Todos nós estamos aqui com um propósito. Você está num lugar com um propósito. Eu enxerguei meu propósito agora, depois de 29 anos, que era treinar pessoas, que era ajudar empresas a desenvolver. Tá? Então vocês também têm esse propósito. E eu acreditei, eu saí do estoque de peças e hoje eu tenho minha própria empresa de consultoria. Isso é bacana, você ser dono do seu próprio negócio. E muitos não acreditavam que seria possível. Eu saí do interior, vim do interior. Eu falo que eu vim da roça. Eu nunca morei na roça, mas morei no interior, perto da roça, né? E meus pais moravam na roça. Então eu busquei, tá? Então, até hoje, cada dia que passa, eu busco aprimorar mais, buscar mais oportunidades,
crescer. Você pega no celular para tirar uma foto? Tá lá naquela bancada lá. Então, pessoal, acredite em vocês, tá? Busque essa oportunidade de aprender, porque a oportunidade de ser enxergado pelo líder, pelo gestor, isso aí vai chegar. Fácil, fácil. Não tenham dúvidas, tá? Como eu falei, vocês agora fazem parte do meu ecossistema. Lá na frente, se precisar de uma oportunidade, a gente indicar, vocês serão indicados por mim, tá? Eu vou buscar botar vocês em melhores lugares, mas é o que eu digo, onde você está hoje é o melhor lugar, tá? Você tem que crescer onde você está. Você tem que fazer o melhor seu dentro do estoque para ser visto, tá bom? Quem puder abrir a câmera aí para eu tirar uma foto aí para ficar bacana lá no meu Instagram. Quem tá com a câmera fechada aí, só pra gente tirar aquela fotão. Deixa aqui, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é Gra- que abre rapidinho. Grande Henrique. E- Isso, Só um momento que eu Ah, peraí, dando uma olhada para ver como é que abre. Davi, beleza. Lá, você tirar o óculos para não dar aquele reflexo. Tirar agora seu fone de ouvido agora. Minha sócia tá falando aqui do lado. Tira o fone. Quero tirar aqui assim. Aqui, pô. Pessoal, foi um prazer, tá? Falar com vocês. O grupo tá aberto, ele tá fechado, mas está aberto lá. Se vocês precisarem de alguma informação, talvez algum de vocês aí eu vou encontrar no caminho. Eu já vi que tem gente que trabalha em algumas concessionárias que já fez contato comigo, tá? Matheus, vou tirar outra que você chegou agora aí. Peraí. Você abriu aqui agora. Jogador caro não pode ficar de fora. Peguei a mão. Ah, pessoal, então agradeço essa oportunidade de falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado. E meu telefone está aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação, quiser colaborar com alguma coisa, me manda lá no PV, tá bom? Foi realmente muito bom esse treinamento e a gente vai se encontrar mais lá na frente. Valeu? Desejo aí uma excelente boa e todo mundo aí sendo vendedor de alta performance. Nada de pensar que é vendedor pequeno. Vocês são grandes. Deus colocou vocês aqui na terra para ser grande, para transformar a família de vocês, ser próspero, tá? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão, obrigadão. Um abraço.